Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje para mais um encontro super especial, nesse dia especial, dia 24 de dezembro, que é um dia que eu tenho certeza absoluta que para uma pessoa como você, que está conectada com tantas outras através do nosso portal e que comunga, partilha dos mesmos sentimentos positivos que nós temos aqui todos os dias nos nossos encontros, para você esse dia já está sendo muito melhor do que foram os mesmos dias em anos anteriores, nessa época do ano, como serão melhores também os próximos dias, ainda desse ano e do ano vindouro. Infelizmente, para muitas pessoas, esses sentimentos serão desconhecidos. Para muitas pessoas que passaram anos ficando envenenadas, intoxicadas, que acabaram se transformando em figuras muito ressentidas, com pensamentos de ódio, pensamentos de preconceito, de discriminação, para essas pessoas, esse final de ano está sendo muito ruim. Eles achavam que o ano seria melhor para eles, o mundo seria melhor, se nós tivéssemos à frente no nosso país aquele que foi responsável pela morte de centenas de milhares de irmãos e irmãs nossas aqui no nosso país. Essas pessoas, muitas delas, precisarão durante um bom período de um tratamento psicológico, psiquiátrico, outras tantas não. Elas vão, com o passar dos anos, percebendo aquilo que aconteceu, o que fez com que elas se convertessem nessas figuras e que a vida está seguindo numa outra direção. Bom, eu vou conversar com vocês, trazer aqui algumas informações desse domingão, porque é o que eu sempre faço aqui, né? Sempre uma resenha dos destaques dos principais veículos de comunicação impressos aqui no Brasil e também trazer algumas cenas que ilustram como anda o sentimento, o astral desse mundo bolsonarista. Bom, antes de entrarmos aqui nesses temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte também do nosso portal, se inscreva conosco, dê o seu joinha nos nossos vídeos, dê o seu comentário, compartilhe se você achar bacana e se puder se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos começar aqui com algumas informações dos jornais impressos. Vou começar aqui com essa aqui, aliás tem duas aqui, né? Pegar aqui primeiro sobre o ano, né? Tem uma coluna aqui do Bernardo Melo Franco, que ele escreve em vários jornais e no Globo também. O título é O Alívio, né? O ano do alívio, que que é o sentimento que muitos de nós começamos a ter logo que nós conseguimos fazer com que a eleição aqui no nosso país derrotasse alguém desse mundo do abismo e colocássemos ali um presidente democrata. Depois a gente teve várias lutas e aí as coisas foram se ajeitando e agora nós finalmente teremos um ano de 2024 onde essa gente tão intoxicada, essa gente que ressentida, que ficou tão má, essa gente está ficando cada vez mais neutralizada e outros tantos ficarão nas cadeias. Bom, outra matéria aqui, mas essa é do estado de São Paulo. Indulto de Natal de Lula exclui os réus do dia 8 de janeiro. Isso aí já era previsível, né, gente? Nós sabíamos que não haveria nenhum tipo de indulto, nenhum tipo de perdão para saidinha, para absolutamente nada. Benefício também é negado aos agentes públicos condenados por peculato e por inserir dado falso em banco de dados. Então, para essas pessoas, a vida ficou muito complicada. Sem falar nessas outras aqui, né? É bom a gente trazer algumas imagens, né, gente? Para ilustrar, né, para aqueles patriotas que ainda estão soltos, aqueles que estão com tornozeleira eletrônica, aqueles que estão com uma certa intranquilidade, porque participaram de alguma coisa infame contra a nossa democracia, e estão preocupados aí com cenas, né, com denúncias, com algum tipo de deduragem que alguém que esteja preso possa vir a fazer. Então tem muita gente intranquila, gente que financiou, pequenos empresários que alugam um ônibus aqui, outro acolá. Essa gente está num desespero total. Nada comparado ao desespero de quem está já preso, né? E sem perspectiva de sair, vendo condenações pesadas de 15, 16, 17 anos, já que foram colocadas contra algumas dessas criaturas, né? Então essa gente vai passar um Natal e um Ano Novo tenebroso e os próximos também. Agora, os causadores, os que incentivaram esse tipo de situação, muitos ainda estão soltos. Alguns estão com uma penca de processos para responderem
mas eles ainda não foram alcançados porque eles conseguiram um mandato parlamentar. Alguns são deputados e senadores. Mas tem coisas contra eles lá no Supremo Tribunal Federal. Isso será da competência do novo Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. E nós cobraremos aqui, né? Porque eles escaparam, estão escapando, mas eles continuam ainda a envenenar uma série de pessoas. O Natal para eles e o final de ano está cáustico, né? Vejam o astral dessa criatura que envenenou tanto, que jogou tantas pessoas ao erro, induziu as pessoas a fazerem besteiras e agora está aí, já percebendo que o mal vai rebater e vai chegar a ele, né? Vamos ver aqui como é que está o astral dele. Tudo. E esse Natal, eu sei que é um Natal que muita gente está triste. Esse ano foi um ano triste para o nosso país. Mas nós sobrevivemos. Nós estamos nos fortalecendo. Nós estamos cada vez mais mobilizados, cada vez mais fortes. Meu amigo, vocês estão fortalecendo como? Tem cada vez mais gente sendo condenada. Tem mais gente sumindo das redes. O mito que você acreditou, que você difundiu tanto, esse surrupiador de joias, para não falar de ladrão de Rolex, ele vai parar na cadeia. O tempo está rolando contra ele. Então, lamento te dizer, tá? A situação aí que você está enxergando e está passando para as pessoas não está colando, não. Tem algumas pessoas da direita que são mais sofisticados, da extrema-direita. Esse aqui vive nos Estados Unidos, é um lavista, e ele publicou um vídeo aí criticando as redes sociais, ou uma rede social, pela morte da menina que nós já comentamos aqui, né, que tirou a sua própria vida porque foi atingida ali por fake news, e eles agora estão super preocupados com uma regulamentação, ou regulação, né, nas redes sociais, na internet, que coíba a possibilidade deles continuarem a praticar crimes. Aí eles vêm com esse tipo de discurso que é de gente insana, é engomadinho, insano, né? Vamos ver o que acontece. De redação da extrema esquerda, né, na chamada imprensa profissional, que é a direita que promove o ódio, a desinformação, as mentiras nas redes, e que isso tem consequências nefastas. Eles partem do princípio, isso é uma tônica para todos os bolsonaristas, tá? Que os grandes veículos de comunicação aqui no Brasil são de extrema esquerda. É uma gente muito sem noção. Como é que podem ser de extrema esquerda se estão a favor do grande capital, do grande interesse financeiro, nacional e internacional? Se expoliam o nosso povo, se massacram o nosso povo, tirando cada vez mais do povo brasileiro para fomentar essa ciranda financeira. Então, que história é essa que essa gente acredita que os veículos de comunicação que protegeram todo tipo de pilantragem no último governo Bolsonaro, como é que essa gente é de extrema esquerda? É uma gente que não tem noção, como dizer assim, os banqueiros são de extrema esquerda, os grandes latifundiários são de extrema esquerda, os grandes detentores de bilhões e bilhões de dólares são de esquerda. Então é uma gente muito desfocalizada, como se a gente pudesse unir esse tipo de personagem ultracapitalista, ultra bilionário, com as pessoas que estão na camada mais inferior, nos estratos mais inferiores da sociedade brasileira, né? Pelo menos do ponto de vista econômico. E aí a gente vê também um tipo de comportamento que a gente tem que ter a mais profunda repulsa, né? Porque a gente não sabe até que ponto é uma intoxicação mental ou é um mau caratismo, ou se são as duas coisas. É chato falar isso em relação à mulher, né? Mas não tem como, né, gente? Tá vindo aqui essa criatura hoje, uma dos ícones bolsonaristas, com esse tipo de discurso, mas também assim com muita tristeza, né? Porque o mundo desabou para ela, né? E para outras tantas. Vamos ver o que acontece. É difícil, hein? Muita perseguição, muita injustiça, muita desesperança. Finalizamos o ano com a triste notícia da Jéssica, que foi vítima da difamação e da calúnia. Ela foi vítima de fake news. A matéria-prima que a extrema-direita aqui no nosso país faz para ganhar dinheiro e para iludir a sociedade, para criar estresse, né? De páginas de fofoca. Todo mundo tá falando da Jéssica porque mexeu com todo mundo, bem no Natal. E é claro que a gente pensa na Jéssica porque é uma menina tão jovem. Gente, olha só, esse tipo de discurso é um discurso, me desculpe a senhora e dona do canal, é um discurso hipócrita, bandido, pilantra, cínico, porque a senhora está tão preocupada, tão emocionada com a perda de uma vida humana,
quando nós estávamos aqui no período da pandemia, a senhora estava fazendo festa, as pessoas estavam morrendo aos milhares por dia. E a senhora fazia o quê? Derramava alguma lágrima? Não, batia a palma para o genocida, que estava jogando as pessoas, junto com a senhora, à morte. O discurso, inclusive, era um discurso que escondia, né, um certo racismo, porque dizia-se que esse mundo, que a doença vinha da China. Então ela chamava a doença de a doença do flangoflito, né? Acompanhe aqui esse trecho aqui, porque a empatia zero com as milhares e milhares de mortes, né? Tivemos um tempo em que a polícia, além de prender, está humilhando o vendedor de água, que não, seu iluminado, não está na rua vendendo água porque ele é um rebelde do sistema e negacionista do flangoflito, mas sim porque ele precisa. Então, gente, é um negócio assim, absolutamente pilantra, né? Nesse momento que a senhora fazia esse tipo de vídeo, a realidade que a gente tinha no Brasil, isso foi o mês de março de 2021, né? As notícias eram essa aqui, ó. O jornal impresso, gente, eles até mencionavam o nome do Bolsonaro, mas os telejornais que têm muita capilaridade, que chegam a maior parte da população, esses não falavam o nome do Bolsonaro. Como eu sempre sublinho aqui com vocês, isso não se deu por acaso. Isso se deu para evitar que o Bolsonaro fosse expelido da direção do nosso país e com ele todos os entreguistas, os bandidos que comandavam a política econômica aqui no nosso país. Nesse dia que a senhora Bárbara estava fazendo esse vídeo, falando do flangoflito, a realidade no Brasil era essa aqui, ó, 300 mil mortos aqui no nosso país. No mesmo mês a gente tinha o jornal falando isso aqui, ó, 2.349 mortes com pandemia descontrolada, país epicentro da tragédia. Olha o que acontecia aqui nessa época que a senhora estava falando do flangoflito e não derramava nenhuma lágrima, estava toda serelepe, né? Pouca vacina e nenhuma ação coordenada do governo federal para conter a transmissão do vírus e da temida variante P1, surgida aqui. Levaram o Brasil a 2.349 mortes em 24 horas. O país superou os Estados Unidos, cuja população é 55,9% maior. Gente, a tragédia só não foi maior aqui no Brasil, porque mesmo os veículos de comunicação protegendo a figura do inelegível, eles fizeram campanhas a favor da vacina, do isolamento, enfim, era um chute aqui e outro chute acolá, né? Eles atuavam nas duas frentes. A sociedade se mobilizou, a comunidade científica, nós nos mobilizamos, os progressistas se mobilizaram, e se não fosse essa movimentação, as instituições cobraram, as que podiam cobrar, né? Se não fosse tudo isso junto, o número de mortos aqui no nosso país, comandado exclusivamente por esse grupo de genocidas e cínicos, seria muitas vezes maior. E onde é que estavam as lágrimas da senhora Bárbara nesse momento? As notícias todos os dias no mês que ela estava aí comemorando o flangoflito, né? O flangoflito era essa aqui, ó, colapso redobrado, lotadas UTIs caminham para o apagão de insumos. Gente, então não é pouca coisa a gente ter conseguido dar um basta nessa gente, ter dado uma paralisada nessa gente. Por mais que meus amigos de esquerda queiram sempre mais, e é legítimo que a gente queira sempre mais do governo que está aí, não dá para a gente negar que nós fizemos aquilo que era para ser feito, ou seja, interromper a insanidade que estava à frente do nosso país. Agora, criticar o governo Lula, vamos criticar, vamos cobrar, vamos fazer a nossa parte, mas a gente não pode esquecer jamais o que foi o ganho aqui do nosso país, a gente ter interrompido a caminhada desses criminosos todos, né? Hoje Lula fará pronunciamento de Natal com mensagens sobre união. Comentei isso com vocês também. Aqui a Folha de São Paulo hoje dá essa matéria e faz aqui um senão, né? Eles colocam, na contramão de discursos, Lula pedirá na TV fim de intolerância. Então eles dizem o seguinte, que no discurso Lula tá metendo a pancada, mas hoje ele fará um discurso mais ameno, né? Gente, o presidente tem que fazer isso, só que, como eu sublinhei com vocês mais cedo, o papel do presidente da República não é ser um líder eleitoral apenas, né, para ganhar as eleições. Ele tem que ajudar a sociedade a compreender os fenômenos sociais. E combater o Bolsonaro, colocando ali algumas alcunhas que nós colocamos também, não é suficiente. O que tem que ser demonstrado, inclusive para os seus seguidores, é o que ele defendia. Quais eram os interesses econômicos, que classes sociais o governo dele defendeu. O que ele fez contra o futuro do nosso país. As críticas têm que ser também críticas políticas, muito além de ser as nossas críticas que nós fazemos aqui todos os dias. É isso que a gente espera que o presidente Lula, né,
também consiga incorporar nas suas falas quando ele tocar nos assuntos, nos problemas aqui brasileiros. Bom, é como eu penso, gente, finalizando aqui, tenham vocês hoje um ótimo dia, que vocês abracem muito as pessoas que vocês amam, as que estão perto de vocês consigam se reconciliar com aquelas que vocês andavam meio em rusgas, né? Mas que a gente tenha, certamente, e teremos um dia muito melhor amanhã e nos outros que seguirão. Gente, um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau!